Sejam bem-vindos a mais um programa 30 Minutos Sem Filtro, seu resumo de política, economia semanal. Mais um encontro que você me dá a sua honra de estar aqui nos acompanhando. Muito obrigada. E esse resumo dessa semana, separei aqui algumas notícias para a gente conversar. E foi difícil, como sempre, não é fácil, galera. A gente vai falar aqui sobre algo que o pessoal mandou muito pra mim, uma notícia aí que teria saído no Jornal Nacional. Não sei se você viu um vídeo que viralizou falando aí nas redes que Trump deu uma ordem secreta para invadir o Brasil. Como assim, Débora? E a gente vai falar sobre isso, eu vou falar que é verdade, se é mentira. Realmente é uma, já adiantar, realmente existe uma ordem, a gente vai trazer aqui a fundo para você entender melhor. Em derrota histórica, o Senado rejeitou o homem de Lula indicado para o STF. Jorge Messias, também conhecido como Bessias, foi rejeitado ali e a gente vai explicar para você como é que se deu, não é, todo o processo. E será que Lula está caindo? Será como é que a gente pode interpretar, não é, essa rejeição pelo Senado? Será que o Senado teve um lampejo assim de moralidade? Disse não, vamos negar porque isso aí não vai ser bom pro Brasil, botar mais um amigo de Lula na corte? Será? Será? É como diz aquele meme. Vamos lá. E a gente vai terminar falando sobre o homem que foi interrogado pela Polícia Federal somente por expor uma faixa. Ladrão. É, meus amigos, tempos sombrios no Brasil. Vamos embora, sem enrolação. Roda a vinheta aí, Carlinhos. Vamos pra... É, meus amigos, semana intensa. O pessoal mandou pra gente aí esse vídeo que rola nas redes sociais, que é uma notícia do Jornal Nacional falando, não é, que Trump teria assinado uma ordem, veja bem, de invadir o Brasil. É moleza? Desde já, eu quero explicar para você o seguinte: essa ordem, sim, ela existiu, né, e ela ainda está vigente, em vigor, mas não é bem assim. Trump deu ordem secreta para uso de forças militares contra cartéis na América Latina, diz jornal. Segundo o New York Times, o presidente dos Estados Unidos instruiu o Pentágono a deslocar forças militares para países como Venezuela e México. Não fala nada de Brasil, tá? Presidente mexicano afirma que foi informada, mas que não haverá operações militares americanas no país. Então, pessoal, existe, né? Vocês acompanharam aí. Pode botar a segunda notícia aí, Carlinhos, também, que corrobora com essa primeira. Existe aí uma ordem de Trump realmente em combater os cartéis de droga. Isso aí foi uma promessa de campanha que ele vem cumprindo. Inclusive, ele invadiu a Venezuela, né, atrás do Maduro. Uma das justificativas foi essa, né, ir atrás dos cartéis de droga. Olha aí, ó, Trump ordena de que Pentágono use força militar, né, diz New York Times. Essa também foi uma segunda notícia da CNN Brasil. Mas se você reparar ali no cantinho, lá embaixo, ó a data da notícia, 8/8/2025. Então, pessoal, rolou, viralizou, você sabe, a internet é assim, desenterra um negócio do ano passado, não é? O pessoal muda a manchete para confundir a população. Não é? E colocaram que sim, o Trump estaria, né, aí invadindo o Brasil. Primeiro que se a ordem que veio foi em relação aos países México, El Salvador, Venezuela, né? Nada a ver com o Brasil. Não é? E seria nessa sistemática, né, desse combate que Trump está fazendo a os cartéis de drogas que estão, não é, um problema seríssimo ali para os Estados Unidos, e foi uma das promessas de campanha que ele vem cumprindo. Uma coisa que eu preciso comentar com vocês, não é? Trump, apesar dessa notícia ser válida, não ter nada a ver com o Brasil, não é? A gente sabe que ele quer recuperar a América Latina. Isso aí também foi algo que ele trouxe muito claro nas promessas de campanha dele, né? Quer fazer uma América forte de novo. Então, ele sabe que para isso ele precisa enfrentar os cartéis de droga. Não sei se você lembra, houve aquela polêmica lá que ele mandou um pedido, não é, para Lula inscrever o CV e o PCC, não é, como cartéis de droga, né, como verdadeiros terroristas. Mas o Lula não quis, sabe-se lá por quê, né? Vai ver que ele é amigo dos caras, né? Diálogo cabuloso com o PT, vocês estão lembrados aí dessa fala? Pois é.
Então, a gente tem que lembrar que o Trump ele se movimenta não apenas, não é, por essas invasões militares. Eu acho que no Brasil a estratégia que ele usa tem sido bem diferente, né? A gente vê aí as sanções, as tarifas, não é? Não veio uma ordem de fato de invadir militarmente o Brasil. Eu acredito também que não vai vir. Uma coisa que eu queria comentar com vocês é o seguinte: o Trump pode, não é, através dessas sanções, não é, ampliar essas sanções que já estão aí no Brasil. Veio uma lei Magnitsky, vocês lembram, sobre o ministro, né? Mas aí ele tirou a lei Magnitsky, né, ali do ministro Alexandre de Moraes, mas acabou que, né, ficou toda aquela coisa no ar, né? Cara, ninguém acreditava que a Magnitsky poderia chegar no Brasil, e chegou, né? Então, eu acho que, vamos lá, acompanha o raciocínio. Vocês acham mesmo que essas notícias aí do Banco Master, essas informações surgiram do nada mesmo? Vocês acham que isso aí foi fonte brasileira que trouxe isso aí pra cima? Eu acho assim, ó, na minha opinião, que isso aí foi inteligência americana do FBI, sabe? Que trouxe, não é, essas informações, envolveu gente grande e soltou na mídia ali como uma forma de enfrentamento, não é, a toda essa ligação do governo brasileiro com os cartéis de droga aqui atuantes no Brasil, né? PCC e CV. Então, eu acho também que, vocês lembram que eu noticiei aqui, acho que 2 vídeos atrás, 2 vídeos nossos atrás, os resumos semanais, que eu falei sobre o caso da Choquei. Vocês estão lembrados que envolveu o MC, que envolveu 2 funkeiros lá, o MC Rian e o MC Pose do Rodo, o dono da página da Choquei e outros influencers, né? Aquele esquema que eles lavavam o dinheiro ali do tráfico de drogas, enfim, através das mídias sociais. Vocês estão lembrados disso? Vocês acham mesmo que esse tipo de informação vaza assim do nada? Claro que não, gente. Com certeza isso é inteligência americana. E essa é uma forma também deles manipularem a política do país, não é? A guerra de terceira geração, né? Como muitos têm chamado por aí, que é aquela guerra de informações. Então fica ligado, né? Que pode ser, né? Eu acredito, né? E eu acho que não seria inteligente da parte do Trump aumentar as tarifas e as sanções sobre o Brasil para combater os cartéis daqui, né? Seria mais inteligente ele fazer o que ele está fazendo. Solta informação, mostra ali, por exemplo, políticos que são têm relações, são financiados, né? Tem esquemas junto com esses cartéis de droga aqui no Brasil, que a gente sabe que são muitos. A gente não pode afirmar, eu e você, quem são um a um. A gente até desconfia de um ou outro, mas é diferente quando vem informações, quando vem provas, né? Então eu acredito que seria mais inteligente ele fazer isso. Porque se ele aumenta a sanção, se ele aumenta a tarifa aqui sobre o Brasil, o que é que Lula vai fazer? Vai pegar essa crise econômica toda que a gente está vivendo, vai jogar no colo do Trump. Então eu prefiro até que ele trabalhe dessa forma, né? Até porque ele expõe a podridão do sistema, trazendo informações ali do FBI, secretas, ultra secretas, mostrando pra gente, não é, a população brasileira, quem tá ali nas entranhas do poder, que vive do tráfico, é financiado pelo tráfico, tem esquemas com o tráfico de drogas. Conta pra mim se você concorda comigo, que seria o que é que você acha que Trump vai fazer, não vai fazer. Conta pra mim aí nos comentários. E vamos embora agora pra segunda notícia, Carlinhos. Vamos botar aí na tela, não é? A rejeição do indicado do candidato Lula ao STF, não é? O Jorge Messias foi rejeitado. Coloca aí, Carlinhos, o vídeo pra gente dar uma olhada como é que foi mais ou menos ontem. O negócio foi tenso lá no Senado, viu? Eu vou encerrar a votação. Está encerrada a votação. Determina a Secretaria-Geral da Mesa que mostre no painel o resultado. Acho que vai perder por 8. 42 votos para não. Segura aí, Carlinhos. Segura aí, por favor. A BBC botou ali, né? Derrota histórica, galera. E foi realmente uma derrota histórica, não é? Faziam 132 anos que um candidato indicado pela presidência ao Supremo Tribunal Federal não era rejeitado pelo Senado, mas parece que o Senado acordou. Aí você vai dizer, Débora, quer dizer agora que o Senado, não é? A gente teve
uma inspiração divina agora, dizendo, não, nós vamos votar não, porque esse cara é um abortista, vota a favor do aborto, foi perseguidor ali das pessoas do 8 de janeiro. Não foi nada disso. Na verdade, o que eu queria comentar com você é, primeiro, a gente vê o papel importante que o STF tem assumido na política do Brasil, né? Muitas vezes o STF disputa ali poder com o Congresso Nacional, né? Com o Senado, com a Câmara. Você vê, muitas vezes a Câmara, o Senado aprovam uma lei, aí vai um partido, recorre ao STF, o STF diz que aquela lei é inconstitucional. Quantas vezes a gente não viu isso? Então, muitas vezes há essa briga de poderes ali, em que o STF tem inegavelmente mais poder do que o Congresso Nacional hoje, porque o final, o que vale é a caneta, não é? Contra a ordem de um juiz, quem é que vai poder, né? Alguém já disse, né? Que a mais terrível ditadura de todas é a ditadura do judiciário, porque contra ele ninguém pode. Então, é isso que tem acontecido no Brasil e o Senado parece que começou a despertar e diz assim, cara, peraí, a gente tem um grande poder na mão, a gente pode negar ou a gente pode aceitar quem a gente quiser lá dentro do STF, já que o STF agora praticamente virou um órgão político do Brasil, né? Então, vamos fazer o seguinte, Alcolumbre foi por ali, por baixo dos panos, não é? E foi articulando com um, com outro. Você vai ver, e aí eu quero comentar com você aí, bota pra gente, Carlinhos, só o finalzinho do vídeo, o que foi que Alcolumbre falou ali no finalzinho do vídeo. Aí dá pra gente ver que Jacques Wagner, que é o líder do PT ali, ó, no Senado, chegou ali, ó, esse senhorzinho de barba, chegou junto dele ali, ó. E aí, ó, ele deixa intencionalmente ou não, ó. Ó o geral da mesa que mostra no painel o resultado. Ó, se liga agora o que é que ele vai falar, ó, no finalzinho. Vai perder por 8. Ele sussurra ali, ó, pra Jacques Wagner. Que mostra no painel o E resultado. aí ele acha que desligou o microfone, mas não desligou. Vai perder por 8. Então ele já sabia, porque toda a articulação ali, praticamente quem fez foi o Centrão, foi ele, né, capitaneado aí pelo Davi Alcolumbre. Por quê, galera? Vocês acham que é o Davi Alcolumbre disse, não, esse cara não é bom pro Brasil, não vamos aprovar não. Claro que não. Ele olhou ali para o próprio interesse dele, para o próprio umbigo, já dizem, né, o pessoal por trás que eles querem, não é? Já é um desejo antigo colocar o Rodrigo Pacheco, que era o presidente do Senado antes, né, do Davi Alcolumbre entrar ali. Na verdade, ele fez toda ali, né, dentro do Senado, toda a articulação para quem fosse suceder ele, seria o Davi Alcolumbre, né? Então, cara, esses caras entenderam o poder que eles têm na mão. Eles falaram, velho, não vamos botar mais um amiguinho de Lula aí. Já veio o advogado, já ia ser o terceiro, não é, nome que Lula iria indicar só nesse mandato. Indicou o Zanin, que foi o advogado dele, né, no processo lá da Lava Jato. Indicou o Flávio Dino, né, companheiro ali de luta, de tudo ali, ministro dele. E agora iria colocar o Bessias, não é? Figurinha já antiga, né, na política aí. 57 vezes o nome de Lula é citado, né, na defesa do mestrado do Bessias. Então você vê que existe uma relação de camaradagem ali, né, de amizade realmente. Então aí a galera diz, espera aí, cara, não é bem assim não. E aí um dos aprendizados que eu queria conversar com vocês na verdade, vamos se questionar aqui. Cara, a gente pode tirar algumas conclusões desse fato. Será que Lula errou os cálculos? Né? Será que ele está descolado ali da realidade, né, que circula ali, não é, ao redor dele? Descolado da realidade do Brasil, a gente já sabe que ele está, né? Conhece nada, não é, do que eu, do que você, pessoas comuns, trabalhadores, empreendedores. Quando eu falo empreendedor, eu não falo do mega empresário, dono de banco, que é amigo de Lula e que estão faturando bilhões. Eu estou falando do pequeno empresário, do médio, que é quem leva o Brasil nas costas, não é? Então ele não sabe o que a população está passando. Mas parece também que ali por Brasília ele pensa que é uma coisa, mas na verdade ele não está com essa bola toda não, né? Outra situação, tem muita gente que diz, não, Lula é um cara top, é um exímio articulador ali, não é, onde ele chega, ele vai ali, com a lábia dele, consegue reverter a situação, trazer a situação para ele. Será
porque Lula mostrou fraqueza, né? Lascou-se aí, indicou o nome e não foi aprovado. E a terceira coisa que eu queria comentar com vocês é que ele pagou o preço por indicar mais um companheiro ali para o STF, né? E a galera se ligou nisso, não é? Apesar de que o governo, né? Como é o modo de Lula negociar, ele liberou 12 bilhões de reais em emendas, né? Para que o Senado, como ali, ó, toma aqui 12 bilhões de emenda para vocês aí, para vocês aprovarem meu candidato, né? Uma mera coincidência, né? No país aqui da banana e da pizza, né? Eu postei até lá no meu Instagram essa semana, né? Falando, sejam bem-vindos ao país do Instagram e da pizza e da banana, né? Porque, meu amigo, aqui, cada coisa que a gente vê. Então, assim, eu queria trazer essas colocações aqui, comentar com vocês, né, desses acordos, né? Pra gente ver que Lula não tá com essa bola toda ali, não é? Na Câmara, no Senado, que há insatisfação também pela classe política com o governo Lula. E pra gente entender que cada dia mais Lula tá desgastado, tá com a idade, né, já avançada, a população aí rejeitando, não é? Classificando o governo dele como ruim ou péssimo, mais de 50% da população. Então o cara tá numa fase assim, meu amigo, aquela fase do rato, né? Como diz por aí, Lula tá na fase do rato, meu amigo. Ó, Lula, se eu fosse tu, eu não indicaria mais ninguém, não. Ficava na tua, né? Deixava para depois das eleições aí, né? Ver. Assim, de verdade, eu não sei se Lula vai concorrer a essas eleições, tá? Já falei para vocês aqui, não é o primeiro programa que eu falo sobre isso, mas, né, também, depois eu posso até trazer, quem quiser, fala para mim aqui se quiser, a gente pode trazer uma análise, né, só sobre essa situação de Lula. E tem gente falando que ele já tá andando com Camilo Santana, quem vai suceder aí para as eleições. Lula vai sair de ladinho ali e vai colocar Camilo Santana como candidato dele à presidência. Já ouvi, né, li análises nesse sentido, concordo em partes, e vamos ver aí, aguardar a cena dos próximos capítulos, não é? Mais uma notícia chamou a atenção das redes essa semana. Coloca aí na tela, Carlinhos. Avião do ministro Mendonça, mais uma vez, apresenta pane elétrica. Eu falei sobre a primeira pane elétrica, não é? Que na verdade não foi uma pane elétrica, o avião bateu numa ave, precisou organizar ali algumas questões lá em março, há um mês atrás, e um mês depois, em abril, pela segunda vez em um mês, voo com André Mendonça apresenta problema antes da decolagem. Ele estava, né, embarcou ali num avião da Latam e teve ali, né, a companhia, né, viu que estava precisando fazer uma manutenção e a aeronave não estava legal. Cara, volta pra mim aí, Carlinhos. Vamos ser sinceros. A gente olha essas notícias, cara, que notícia é essa? Deve estar trazendo o tempo inteiro isso, quer saber que deu uma pane. Gente, fala sério, em menos de um mês, não é coisa aí, dentro de 30 dias, 2 aviões que tu pega deu pane elétrica, isso é estranho, né? Deu problema ali, teve que organizar alguma coisa ali antes de embarcar, não é? Veja, a gente brasileiro, nós, já olhando para trás, vendo o caso de Teori Zavascki, né, que era o juiz ali responsável pela Lava Jato, não é? Que envolvia figurões e figurões da política, todo mundo ali naquele processo. Teve o seu avião derrubado, não é? Ou também sofreu uma pane elétrica no ar, caiu ali no mar e, né, foi embora, foi com Deus, arrastou para cima. Aí você olha essa coisa aí, você lembra de Teori Zavascki, aí você lembra que o Mendonça tá com um dos processos aí maiores até, de repente, que a Lava Jato. Muita gente já tá dizendo que é um caso maior do que o da Lava Jato, o Banco Master, que vai envolver aí, que já está envolvendo figurões e até ministros do STF. Aí a gente pensa o quê, cara? Não tem como a gente não pensar. Aí o pessoal fala, não, isso aí é muito teoria da conspiração. Claro que não, gente. É comum a gente pensar, vocês acham mesmo que esses caras que roubam dinheiro de velhinho não vai... não, Débora, tá indo num avião que é um avião comercial, pô. Mais de 200 pessoas embarcam no mesmo avião. Vocês acham mesmo que esses caras vão
pensar que tem 200 pessoas ali que não tem nada a ver com o caso do Banco Master. Vocês acham mesmo? Quem rouba dinheiro de velhinho, tira dinheiro da educação, tira dinheiro da saúde. Vocês acham mesmo que esses caras estão aí pra isso? Não estão, gente. Pelo amor de Deus. Então é algo, sim, que a gente precisa abrir os nossos olhos. E eu queria trazer aqui para comentar com vocês. Fala pra mim aqui nos comentários. Eu amo quando vocês comentam. Nos ajuda demais, não é? Traz engajamento pro vídeo. Eu leio todos os comentários. Gosto de responder aqui. Então comenta pra mim aí, você acha que isso é teoria da conspiração ou que isso aí pode dar indícios, né? Que tem alguma coisa ali, alguém tentando mexer nessas aeronaves, não sei. Mas que é estranho, né não? E pra terminar o nosso resumo de hoje, eu queria conversar com vocês sobre um caso que repercutiu nas redes também, né? Essa semana, que assim, é algo que a gente já vem falando também, né, sobre essa censura escancarada aí que existe no Brasil. Muita gente acha que não, que isso é coisa de bolsominion, que isso aí é muito mimimi. Será? Vamos lá. O que aconteceu? Essa semana, não é, Lula ia passar lá em Presidente Prudente e em São Paulo, né? E existia ali algumas faixas penduradas em alguns prédios. Não se referia ao presidente, não é, de forma explícita, mas sim só tinha ali uma faixinha com o nome ladrão. E aí? Ladrão pode ser qualquer um, né? E olha só, a Polícia Federal foi lá na casa do cidadão saber quem tinha botado aquela faixa. Coloca aí, Carlinhos, pra gente ver esse vídeo e comentar. Olha aí, ó. Esse cara aí de camisa marrom é o cara que era o dono lá do apartamento, que botou a faixa. Ao presidente. Só que ela considera... Volta aí, Carlinhos, um pouquinho, 10 segundinhos, que ele fala aí. Essa faixa você está referindo ao presidente. Sim, lógico. Aqui na frente. É por isso que nós estamos fazendo. E aí, a gente viu que essa faixa aí faz uma referência ao presidente. Faz uma referência ao presidente. Quer dizer, pausa aí, Carlinhos. Quer dizer, o cara não disse nada. Foi o próprio policial federal que disse assim: olha, essa faixa aí... Não é, você tá se referindo ao presidente. O cara vai dizer ali, ó, eu não falei nada, é uma faixa de ladrão. Bota aí, Carlinhos, que é pra gente ver o que é que ele vai falar. Mas por quê? É minha opinião. Exatamente, foi como eu falei pro senhor. Tá sendo ofensivo. Agora você chamar o outro, ou seu ladrão. Não, mas eu não tô falando quem que é. Sim, mas eu tô falando que eu tô falando que o governo é. Eu não tô falando se eu tô falando que o governo é. Alckmin é, se Gleice Hoffmann é, eu tô falando que é. Mas Eu não sou político, não tenho afiliação a nenhum partido político. E o cara tem que se explicar. Eu sou um mero empresário, pequeno empresário. E você é de qual área? Eu era da área de marketing, sou da área de antecipação de recebíveis, fintech. Não tem nada, eu não tenho nenhuma filiação em partido político, eu sou um mero trabalhador, pago imposto pra cacete. E não posso colocar minha opinião. Aquela dali, ó, por exemplo, ó, qual o colega tá falando? Família honesta não aceita o PT, tá manifestando... Mas a minha, por exemplo, a minha manifestação não é contra a pessoa específica, é contra o governo, cara. É contra o governo. É a opinião dele, gente. Mas pode entender, aí eles procuram... E é na casa dele, na varanda dele. A gente está encarecidamente pedindo pro senhor que o senhor se manifeste de uma outra forma, porque não a dessa daí. Não, mas peraí. A gente tá pedindo pra vocês, pra você se manifestar de outra forma, não dessa. Nenhuma pessoa é ladrão, tô falando que o contexto inteiro é. Tô falando que o contexto inteiro é, não tô me referindo a ninguém. Certo, mas... Eu não... Agora assim, se tivesse lá escrito lá, beleza, Lula ladrão. Beleza, você podia falar de mim. Se tivesse falado o chuchu de não sei o que ladrão. Eu não tenho, cara. Agora porque eu fiz vermelho, é alusão a ele. Lá você vai vermelho? Branco, seria assim, alusão. Mas não tem, cara. Eu não concordo com você. Eu não concordo. Pode parar por aí, Carlinhos. Você vê que é um cidadão ali na casa dele, foi lá, botou uma faixa escrita em vermelho ladrão, não é? A polícia foi lá para pedir explicações ao cara. O cara, em momento nenhum, disse Lula ladrão. Na verdade, quem inferiu foi o próprio policial. Você tá falando aí do presidente. O cara disse, eu não, tô falando do governo. Então, o que você quer dizer, né? Primeiro, que no inconsciente coletivo das pessoas, não é? Lula já é ladrão, gente. Quem pensa, né? Quem tem mais de 2 neurônios e pensa, né? Sabe,
né, da figura que é, embora que hoje, né, a gente não pode afirmar isso mais, porque ele foi, apesar de ter 3 instâncias, não é condenando ele foi, o processo dele foi anulado, ele não foi inocentado, o processo dele foi anulado por um erro de CEP. Deveria entrar numa comarca, entrou em outra e pronto, anulou o processo, prescreveu, acabou, silenciou, né? Não foi provada inocência. O cara teve o processo anulado, que é uma coisa bem diferente, né? Pelo contrário, né? Passou pela mão de 3 juízes disseram que realmente ele tinha culpa no cartório. Mas beleza, bola pra frente. Mas pessoal, olha, muita gente diz, não é? Não, esse negócio de censura já foi ali na década de tal, de 60, mas agora já não existe mais isso, é mimimi de bolsominion. Mas, cara, não é não, viu? Você não pode mais, imagina, você não pode mais na sua casa botar uma faixa ali, não é? Não estava acusando ninguém, não é? Porque para ter o crime de injúria, não é? Você tem que ter ali realmente se dirigido àquela pessoa, que não foi o caso dele, botar uma faixa ladrão, tá chamando ninguém. Pode ser o ET, né? Não está se referindo a ninguém. As pessoas inferiram que era ao presidente. Então, gente, a gente vê, né, o cidadão ali teve que... Imagina essa situação, eu pensando, meu Deus, imagina, eu, na minha casa, né, botei uma faixa lá, certamente o camarada estava dizendo ali que era empreendedor, um dia de semana, estava fora de casa, né, devia estar trabalhando, e aí bate o telefone lá, o porteiro, seu fulano, aqui é seu Severino, aqui, o porteiro do prédio. Que eu tô querendo aqui dizer ao senhor que a Polícia Federal tá aqui no seu apartamento atrás do senhor. Imagina isso, aí tu ter que sair do teu trabalho lá se tremendo, né? Quem é cidadão de bem? Cara, o que é que a polícia tá fazendo aí na minha casa? Mas a gente fica preocupado, né? Chegou lá pra se explicar por causa de uma faixa que ele botou. Gente, pelo amor de Deus, se a gente vivesse realmente numa democracia, onde a livre expressão do nosso pensamento, né? Se a gente tivesse essa liberdade realmente plena de que a nossa Constituição, ó, ela tá até aqui, ó. Botei até um easter egg ali. Aqui, ó. Quem pegar a referência pegou, viu? Se a nossa Constituição, ela realmente fosse cumprida, não é? Realmente a gente teria esse direito de botar a faixa lá de quem for. E ele tá falando ali do governo. Todo governo é ladrão mesmo, ladrão de imposto, ladrão do nosso tempo, que a gente passa metade do ano trabalhando só para pagar imposto, a outra metade para construir a nossa vida, né? Então, assim, cara, absurdo, foi uma coisa muito, muito feia o que aconteceu, né? A gente fica aqui o nosso repúdio, a nossa crítica a isso. As pessoas não podem, né, ser interrogadas porque estão explanando a sua opinião. Era um cidadão de bem ali, não é? Expressando a sua opinião na sua varanda, na sua casa, dentro da sua propriedade privada. Daqui a pouco eles vão querer botar escuta dentro, né, na nossa sala ali, a gente tomando café com a nossa família, não vai poder falar mais nada, não vai poder, como eles querem, né, censurar as redes sociais, fazer uma postagem ali contra o governo. Então a gente vê que, tipo assim, não é o que se fala, né, contra quem se fala, né? Então falou contra o regime, não, tem a polícia na tua casa, pede pra tu tirar, como o policial pedia ali. Não, se expresse de outra maneira, cidadão, dessa daí não, sabe? Então, não pode, né? Nós somos a favor da liberdade de pensamento, da liberdade de expressão, que o cidadão tenha as suas liberdades que estão na nossa Constituição respeitadas, pessoal. E eu queria terminar, né, pra gente encerrar aqui com meme, eu queria trazer aqui, né, uma reportagem sobre o Mick Jagger de Pernambuco, o Joãozinho Aditivo, ou o príncipe herdeiro da capitania hereditária de Pernambuco, foi lá, ó, em Brasília, e o Conexão Política fez essa brincadeira aí com ele, né? Mick Jagger o Mick Jagger de Brasília. Cara, eu achei fantástico. Ele tava ali, ó, foi lá consolar o Bessias, estava lá também apoiando, né? Fez campanha no PSB para os parlamentares ajudarem, né, a construir aí o Bessias, mas deu errado, João. João, volta para Pernambuco que é tu e Lula, ó. A sorte virou o contrário de vocês dois. Beleza, pessoal? Esse foi mais um 30 Minutos Sem Filtro. Espero que você tenha gostado. Deixa aqui teu comentário, já deixou teu like. Me segue também no Instagram, eu posto muito mais lá do que aqui,
mas semanalmente a gente tá com esse encontro marcado aqui com vocês. Então, muito obrigada a tua audiência, ter ficado até o final e me ajuda compartilhando aí com amigos, com família, bota nas suas redes sociais, que isso aí também nos ajuda demais o canal a crescer. Obrigado a vocês que entraram, gente. Mais de 1000 pessoas começaram, não é, a se inscrever aqui no nosso canal aí desde a semana passada para cá. Então sejam muito bem-vindos e vamos embora. E eu quero que vocês participem mais, viu? Manda aí sugestões de temas, né, que vocês querem ver aqui, tá bom? E tamo junto. Até mais. Beijão, tchau, tchau.